vocês. Então, retornando aqui, gravando essa aula para vocês, aula pertinente ao dia 25/3, na quinta-feira passada, quando boa tarde. Estou gravando essa aula para vocês em relação àquela outra aula nossa do dia 25/3, na quinta-feira da semana passada, devido ao problema de áudio e o problema da internet, de configuração da internet. E aí ficou impossível nós continuarmos a aula naquele dia. Então, nós estamos falando sobre direito objetivo, direito subjetivo, direito natural, direito positivo, das concepções do direito. Então, nós vamos estar gravando essas aulas em 3 blocos distintos, diferentes, aulas menores, para que você fique mais fácil, para que todos possam assistir durante a semana, ok? Lembrando a vocês que ninguém ficou com prejuízo. Eu já tinha marcado todo mundo que participou da aula aquele dia. Nós tínhamos um grupo de 32 pessoas que dei presença para todos. E então, para aqueles que não assistiram também, e para aqueles que querem recuperar a matéria dada, que possam então assistir a nossa aula agora gravada aí para vocês, tá bom? Então, o que nós estamos falando com vocês? O direito é uma ciência, né? Que estuda o direito positivado no espaço, no tempo, sempre analisando, procurando dar ênfase nos casos concretos. Miguel Reale diz que o direito é uma forma de conhecimento positivo da realidade social, segundo as normas e regras objetivadas, ou seja, tornadas objetivas dentro de um decurso de um processo histórico. Nesse sentido aí, então, nós discutimos com vocês e mostramos que o direito objetivo, que nós temos uma divisão no direito, direito objetivo e direito subjetivo. O direito objetivo é aquele que se refere a uma ciência ou um conjunto de normas vigentes no país. É chamado de normas agente. É o direito positivado, criado pelo Estado. Exemplo, nós trabalhamos em classe com vocês, as constituições, as diversas legislações, as jurisprudências, os costumes, os princípios e os valores estabelecidos dentro da sociedade. Também nós temos um direito subjetivo. Direitos subjetivos é a facultas agentes, ou seja, a capacidade geral e legal de praticar ou não determinado ato jurídico. Neste caso, o direito se refere a uma espécie de poder que pertence a um sujeito ou um grupo de poder exigir o direito. Por exemplo, direito de receber aquilo pelo qual se pagou, direito de fazer ou deixar de fazer algo, né? Também nós temos aí um direito público e um direito privado. Direito público se refere aos interesses do Estado, enquanto que o direito privado se refere aos interesses particulares. As relações entre direito e público pode ser observada naquelas relações em que o Estado é parte, e as relações do direito privado ocorrem quando os indivíduos são partes, né? Então, para fins didáticos, se divide o direito hoje em direito público e em direito privado. Essa classificação didático-pedagógica, mas que ela seguiu muito os critérios do interesse do dominante, ou seja, daqueles que têm posse ou daqueles que têm posse, patrimônio, ou aqueles que estão governando, no caso do Estado, né? Então, o próprio específicos, né? O direito público divide-se em ramos específicos e são aqueles
que ocupam as relações, regulando as relações entre um Estado e outro, a sua própria organização, o seu próprio funcionamento, as suas relações com os particulares. Dentro do ramo do direito privado, tá? O direito privado é um ramo que mantém relações entre os particulares, entre as pessoas físicas ou jurídicas, ou até mesmo pessoas despersonalizadas que têm patrimônio, acima de tudo, que têm pares. São um conjunto de normas, né, que regula as relações entre os interesses diante dos interesses particulares de outro. Não envolve, tá, interesse entre Estado público e Estado, entre o Estado e o direito público. Ah, o direito, o direito público, né, ele se divide, por sua vez, também ele se divide ou subdivide em outras áreas. No direito público, nós temos o direito constitucional, o direito previdenciário, ambiental, eleitoral, processual, tanto ele constitucional, civil, penal ou trabalhista, e o internacional de direito público. No direito privado, nós temos o civil, os diversos ramos de direito civil, empresarial, direito comercial, consumidor, do trabalho e o internacional próprio, ok? Ah, essa classificação dos direitos, né, nós podemos também identificá-los quanto a sua base, ou quanto a sua atuação. Por exemplo, ou é um conjunto de normas e princípios fundamentais que regulam a organização política, né, do Estado, a sua forma de governo, o funcionamento dos poderes políticos, seus limites, as suas relações, os direitos individuais e a intervenção estatal dentro da esfera econômica, ética, intelectual, esfera social, né, inclusive com a ciência política e teoria dos ramos do próprio direito público, como direito administrativo. Também nós temos aí o direito civil, que é um conjunto de normas que reguladoras dos direitos e obrigações da ordem privada, concernente mais especificamente às pessoas, aos bens e às suas relações. Temos os direitos, direito penal, que é um complexo, né, de preceitos legais que definem os crimes, determinam as penas e as medidas de segurança aplicáveis aos trabalhadores. Nós temos o direito do trabalho, que é um conjunto de normas que regula as relações de trabalho entre empregados e empregadores, bem como os direitos resultantes das condições dos trabalhadores, jurídicas, né, dos trabalhadores. Temos o direito administrativo, que é um conjunto de normas e princípios que presidem a organização e funcionamento dos serviços públicos e da administração pública. Um direito processual, que é o conjunto de leis que estabelecem a forma pela qual se devem fazer valer os direitos. É um conjunto de leis, né, reguladoras dos atos jurídicos ou do processo jurídico. Temos o direito tributário, que é um conjunto de normas constitucionais, legais e infralegais que estabelecem a forma qual o Estado irá cobrar os tributos de seus contribuintes. Tá? Esses são os principais ramos do direito que nós estaremos estudando com vocês no decorrer do curso. Nós e, logicamente, os outros professores. Também ele se divide em outras áreas, mais especificamente de acordo com a sua própria função doutrinária e concepção histórica, ou seja, ele pode se dividir em direito natural e direito positivo, né? Divide nessas duas áreas. Direito positivo é um conjunto de normas em vigor pelo Estado. É o direito já posto, colocado, é o direito formal. Né? Um exemplo disso
o direito de assumir cargos após concursos públicos. E o direito natural é são os direitos e princípios derivados da própria natureza do homem, que orientam aí as formas de comportamento humano. Exemplos disso aí são os direitos fundamentais da vida do homem, como direito à vida e a, a direito à vida, direito à intimidade, etc. Bom, esses dois tipos de direito, né, aliás, esses direitos que nós estamos citando aqui para vocês, eles o tempo todo se relacionam. Vamos pensar em outro exemplo para mostrar isso para vocês. Pensem no nascimento de uma criança, né? Trata-se de um acontecimento fático, né? É um fato, é uma realidade, e esse fato, este nascimento de uma criança, ele tem muitos efeitos para o mundo jurídico. Por exemplo, no artigo 2º do Código Civil, estabelece que a personalidade da pessoa começa no ato do nascimento, com a vida. Embora, logicamente, desde a concepção já se resguardem alguns direitos do nascituro, né? Aquela pessoa que ainda vai nascer. Dessa forma, né, o nascimento é um acontecimento muito importante para o direito, e ele é regulamentado, então, por esse motivo, que pode ser, que vai muito mais além do que o simples fato, do que o simples gênero, e transforma-se em um fato jurídico, em uma espécie de fato jurídico. Essa relação tem que ficar muito clara para nós, ok? Quando nós estávamos trabalhando com vocês os slides, os quais eu irei mostrar para vocês já já, nós estávamos, e que houve interrupção, queda de energia e o problema na internet, nós estávamos falando sobre o direito natural e o direito positivo. Vou falar rapidamente aqui sobre o direito natural, haja visto que nós vamos destacar rapidamente também o direito positivo. O direito natural, o direito natural há uma escola do direito natural, chamada de justnaturalismo. Esta escola, ela parte do pressuposto que há um direito natural, um direito ou uma teoria que postula a existência de um direito, né, cujo conteúdo é estabelecido pela própria natureza, e que é válido em qualquer tempo e em qualquer lugar. Sociedade, nem ela é formulada pelo próprio Estado. É um tipo de direito que é formulado, que é espontâneo, que se origina pela natureza social do homem, a razão, né? Tem como princípios, alguns princípios que são considerados valores essenciais da sociedade. Princípios esses de caráter universal e imutáveis, como, por exemplo, nós já citamos o direito à vida e o direito à liberdade. Existem algumas correntes e pelo menos 3 concepções diferentes sobre a origem do direito natural, né? A primeira corrente afirma que o direito natural corresponderia a uma natureza cósmica. Corrente essa que foi defendida pelos gregos helenistas, né? Que falava que que falava que o direito se assemelhava era a busca pela justiça, que se assemelhava pela ordem e pelo equilíbrio do universo, que buscava a perfeição. Esse tipo de direito se relacionava, inclusive, segundo os filósofos, alguns filósofos, como uma figura geométrica, como um quadrado, uma figura geométrica de 4 lados iguais, onde todas as pessoas têm a mesma oportunidade e igualdade no universo do direito em relação à sociedade. Um outro grupo afirma que o direito tem origem nas próprias relações religiosas. Um grupo dos teólogos medievais afirmavam que o direito veio
veio por Deus, Deus que criou o homem, criou ele com características específicas para buscar e formar o próprio direito natural. Mais tarde, nós vamos ter uma terceira corrente hoje, uma corrente chamada de racionalistas, né, que afirma que o direito é fruto de uma razão humana. Hoje, existe uma quarta concepção, tá? Que está se tornando majoritária, que afirma que o direito natural é, sim, baseado na natureza humana. E todo ser dotado de uma natureza e um fim específico, né? Todo ser dotado com suas propriedades define o fim a que se tende. Para chegar a esse fim, então, é que se compõe uma espécie de direito natural. Nesse sentido, o direito natural é aquele que se compõe, tá, gente, de princípios inerentes à própria essência humana, que servem de fundamento ao direito positivo, né? Exemplos de direito natural. O bem que deve ser feito a outra pessoa, independentemente de quem seja, não lesar, não lesar os outros, dar a cada um o que é seu, respeitar a personalidade do próximo, respeitar as leis da natureza e assim por diante. Portanto, né, revela aí o legislador que os princípios, que são princípios de proteção fundamentais à vida do homem, à dignidade do próprio homem. Esse direito natural é constituído de um conjunto, então, de princípios com caráter universal, eterno, imutável e que pertencem a todos os tempos. Esse tipo de direito ele é natural, eles não são elaborados pelos homens e emanam simplesmente de uma vontade superior humana, né? Como, por exemplo, direito de reproduzir, direito de constituir família, direito à família e à liberdade. Então, o direito natural é algo que é legítimo, é um direito legítimo, que tem raízes, que brota da sua própria vida no seio de uma sociedade, tá? Bom, ainda alargando este conceito ainda, o direito natural é um conjunto de normas, né, da natureza humana e que precederiam a lei escrita ou o próprio direito positivo, ou positivado, as normas postas e impostas pelo Estado. O direito natural é a própria ideia abstrata do direito, do ordenamento ideal que corresponde a uma espécie de justiça superior e anterior, já que, segundo a concepção justnaturalista, o direito é anterior à própria criação do Estado e, consequentemente, do próprio direito positivo, tá? Nesse sentido, então, independem das variações do ordenamento jurídico, do ordenamento da vida social que origina o Estado. O direito natural, ele deriva da natureza de algo, de sua essência, tá? Então, nesse sentido aí, a sua fonte pode ser a própria natureza, a vontade de Deus ou a racionalidade dos seres humanos. No outro vídeo que estou deixando para vocês, nós temos aí uma parte falando especificamente do direito natural. O direito natural é um pressuposto daquilo que é correto, do que é justo, e parte do princípio de que existe um direito comum a todos os homens, e o mesmo é universal. Suas ideias principais, suas características, né, são a universalidade, a imutabilidade e o seu conhecimento através da própria razão humana. Antes, o direito natural, ele tinha um papel de regular o convívio social dos homens, especificamente que não necessitavam das leis, que necessitavam das leis escritas, ou seja, tinha uma visão objetiva. Com o surgimento hoje do direito positivo, a base para a criação deste novo tipo de direito, né,
a lei da base para a criação do Estado, do Estado e da própria função, né, sua espécie, é, e a sua formação veio também para justificar o direito positivo e o próprio Estado, ok? O direito positivo é um conjunto, pela doutrina, é visto como um conjunto de normas escritas e não escritas, vigentes em um determinado território, e também até, em certo sentido, internacionalmente, na relação entre os Estados. O direito positivo, de maneira formal, ele surgiu nos primórdios, né, vamos dizer assim, da civilização ocidental. E vai se consolidando aí, paulatinamente, com um esquema de segurança jurídica a partir do século XIX. O direito positivo é um conjunto, então, de princípios e regras que vem a reger a vida social de um povo. É um tipo de direito criado, institucionalizado pelo Estado, né? E compostos de normas e regras de determinado país para organizar as relações dos homens na sociedade com o Estado também. Exemplo de direito positivo é o Código Penal, o Código Civil, Código Trabalhista e etc. Existe uma corrente do direito, uma concepção histórica que defende o direito positivo. Ele é chamado de juspositivismo ou positivismo jurídico. Esse positivismo jurídico, o juspositivismo, também subdivide-se em diversas escolas de pensamento juspositivista, né? Também chamado, inclusive, de normativismo jurídico, isso para nós hoje, na pós-modernidade, ou também de pós-positivismo. Mas, bom, mas na transição da Idade Média para a Idade Moderna, né? Ou seja, em meados do século XVII para o século XIX, é, a sociedade europeia, principalmente, ela reclamava muito dos limites do poder concentrado dos reis absolutistas, europeus, principalmente. Então, a classe emergente, burguesa vai procurar, então, estabelecer barreiras para limitar os arbítrios, né, dos reis absolutistas. Bom, em resposta a isso, vão surgir também modernos, mais especificamente, né, na França, por meio da Constituição Francesa de 1791 e a Constituição dos Estados Unidos em 1787, que traz assim, um fio condutor importantíssimo nesses dois novos conjuntos de norma, que é a própria lei específica. A lei específica formal, ela se torna o eixo, o fio condutor, o parâmetro a ser seguido pelas sociedades e observado pelos governantes que estavam no poder. Então, as leis é um instrumento que vem para limitar, inclusive, a própria liberdade dos cidadãos, que passa a ser considerado, que passa a ter esse limite, tá? Estabelecido e criado pelo próprio Estado para limitar os direitos do próprio cidadão. Nesse sentido aí, a lei válida poderia impor obrigações aos cidadãos. Isso, logicamente, pelo Estado. Bom, no positivismo jurídico, a lei é o destaque total. Nesse sentido, né, a sociedade necessitava se afastar do aspecto jurídico
qualquer princípio e valor justnaturalista que abrangesse coisas ou leis que eram sempre legitimadas em torno do direito natural. Buscava, assim, neste período, então, uma segurança jurídica e uma objetividade do sistema de direito. Então, a própria estruturação do Estado moderno ocorreu sobre 3 pilares específicos, né? No primeiro pilar, vai dizer, vai se consolidar em relação à posição positiva do sistema jurídico. A lei passa a ganhar muito mais relevância jurídica que os princípios principiológicos, né, que os postulados principiológicos que estavam muito presentes nas leis do common law, a ponto de afastar os princípios não positivados, inclusive, do próprio ordenamento, ou, no mínimo, retirar-lhes, tá, a força normativa. Então, as normas de conduta, no primeiro momento, passam a ser relacionadas exclusivamente às leis. E os códigos, então, são transformados e passam a ser o centro do próprio direito. Com o justnaturalismo também surge um segundo pilar dessa doutrina, que se relaciona com a questão da abstratividade da norma, que eram desconhecidas em épocas anteriores e que baseavam-se nos casos concretos. Agora, os casos concretos passam a ser aplicados e passam a ter valores reais. O terceiro ponto é no que diz respeito à aplicação das leis, né? Não se permitia soluções criadas a posteriori da conduta, né? O que nós queremos dizer com isso? Que os efeitos decorrentes da aplicação da norma, eles são conhecidos, né? Anteriormente, antes do fato concreto acontecer. O que se atendia a uma necessidade de proteção dos indivíduos em face dos mandos e dos desmandos dos governantes separatistas, né? É neste contexto aqui, né, que o positivismo jurídico ele vai contrapondo-se ao justnaturalismo já no final do século XIX. O direito passa a ser a produção da vontade humana a partir da sua própria criação do Estado através das leis. Na Revolução Francesa, o direito é um direito criado por força das decisões estatais, ou seja, a lei e a sentença da lei é o próprio modo do direito, né? O contrato é uma espécie de modo indireto. E seja como for, eles vão se tornando positivos, né? A principal característica desse tipo de direito, tá, positivado, é que ele se liberta de parâmetros imutáveis, longamente duradouros, de premissas invariáveis, de premissas religiosas, e, na prática, acaba institucionalizando a mudança e adaptação mediante os procedimentos e os complexos altamente móveis diante da sociedade moderna. O autor principal deste período, o autor principal é, é, da teoria justnaturalista é Hans Kelsen, né, que é o grande expoente máximo do positivismo. Positivismo esse que foi criado dentro da própria sociologia com Augusto Comte, que muitos de vocês estudaram na idade no ensino médio. Mas Hans Kelsen, ele criou uma teoria chamada teoria pura do direito, em que estabelecia o positivismo jurídico ou positivismo. Segundo esta concepção, o direito deveria ser considerado independentemente de outra ciência ou mesmo da moral e da ética no próprio direito, excluindo, inclusive, as suas fontes extras jurídicas, do qual já já nós iremos estar estudando com vocês. Então, o estudo do direito, ele deveria ser totalmente desprovido de valores
já que a própria moral era um fato exterior ao direito. Para Kelsen, Hans Kelsen, né, o direito era simplesmente um conjunto de normas. Um conjunto de normas posto, positivado e transcrito em formas escritas. Para Hans Kelsen, tá? Para Hans Kelsen, né? Aquilo que está diante de um determinado direito positivo, sendo moral ou imoral, deve ser cumprido. Para Kelsen, né, é certo que se prefere o moral em relação ao imoral, porém, há de se reconhecer que ambos são vinculativos da conduta do homem. O fundamento da validade de todo o sistema se baseia na norma fundamental, nas regras e normas fundamentais, que são o próprio fato produtor das normas, especificamente. Lógico, nós não estamos falando aqui, nem queremos que vocês se confundam exclusivamente com a Constituição em si. Nós estamos aqui não somente falando na validade formal da norma. Por quê? Porque no positivismo, os princípios têm caráter interpretativo subjetivo, apresentando uma espécie de caráter integrador. Então, nesse sentido, aí, o direito positivo é o direito posto pelo Estado, dotado de qualidade, apenas para obedecer às condições formais de sua formação. Não necessita respeitar aí um mínimo moral para ser definido como um direito positivo. Não tem nada a ver com ética e moral, tá? Neste caso aqui, ah, o direito e a moral, elas devem se separar. É válida a ordem jurídica, ainda especificamente posta, colocada, ainda que contrarie até os alicerces morais. A questão da validade e justiça de uma norma jurídica são sempre juízes de valor diversos, e, portanto, uma norma jurídica só pode ser válida e justa, válida e injusta, tá? Ou inválida e justa, inválida ou injusta. Esse é um detalhe que nós vamos estar discutindo aí com vocês durante as nossas aulas, né? Em síntese, eu gostaria de deixar para vocês, só para comentar, o slide que nós estávamos trabalhando, né, com vocês, que era esse slide aqui, tá? E aí nós mostramos a história do pensamento jurídico, ok? E são esses aí, né, justnaturalismo, e acabamos de falar com vocês também o justpositivismo, as suas vertentes, e hoje nós temos aí o normativismo e o pós-positivismo. O normativismo está muito relacionado, e também já falamos com vocês, com as ideias de Hans Kelsen. Hans Kelsen, a ênfase aqui no normativismo jurídico, que é um sistema mais moderno, é que este sistema, ele afirma, né, ou legitima o estudo do positivismo por meio de uma hierarquização de normas dentro do ordenamento jurídico. Segundo Kelsen, há um conjunto de normas hierárquicas, umas maiores, isso mais força e com mais superioridade do que os outros. Do que outras normas. Daqui a pouco eu vou criando de Kelsen, que está no próprio slide que nós estamos deixando para vocês, que está justamente aqui, né? A pirâmide de Hans Kelsen, tá? Então, lá no topo da pirâmide, nós temos uma Constituição Federal, que é a Constituição que foi promulgada nossa aqui no Brasil, de 5/10/88. Abaixo nós temos as emendas constitucionais, um pouco mais abaixo as leis complementares, ordinárias, delegadas e medidas provisórias, os decretos que servem para regular aí uma lei. Aí nós vamos definir cada uma dessas para vocês, na medida que nós
estivermos aqui andando no nosso curso, tá bom? Outro ponto que nós levamos em consideração também, e que nós não chegamos a trabalhar, mas já vou fazendo uma introdução aqui com vocês, é sobre essa questão aqui da outra escola de pensamento, né, que também é derivada do positivismo, que é a escola de pensamento pós-positivista desenvolvido principalmente brasileira, crítica teoria pura do direito de Hans, essa corrente de pensamento afirma que o direito é tridimensional. Ele é composto de fato, norma e juízo de valor. Além do mais, o direito ele tem uma estreita ligação entre a moral e a religião, mas não se baseia em princípios divinos, metafísicos, e ele também defende uma interpretação aberta e subjetiva dos princípios e regras, tornando permeável sempre aos valores morais. E é o que nós vamos discutir com vocês, né? Também nós paramos aqui, tá? Nas características do direito positivo, né? E no direito natural. Não está dando para deixar a tela cheia, mas dá vocês, eu sei que vocês estão vendo aqui, né? Então aqui nós temos as características do direito natural e do direito positivo. E foi justamente aqui que caiu a nossa aula, né? Então o direito natural, ele tem como características atemporal, ou seja, não existe somente uma determinada época, mas ele transcende toda a história do homem, ele independe, né, de vigência, ou seja, ele tem que ser observado por todas as pessoas e tem que ser aplicado pelo próprio Estado, tá? Ele tem uma força, ele tem uma pressão coativa muito grande em relação aos indivíduos e ao próprio Estado, inclusive. Ele é algo que é informal, está escrito no coração dos homens, na própria natureza do homem, né? E etc. Então, ele é algo formal, ele não precisa estar formalizado, não precisa estar escrito. Ele também não é hierárquico, nós não temos uma hierarquia de normas jurídicas dentro do direito natural. Emerge espontaneamente na sociedade, na medida que a sociedade vai criando as suas próprias barreiras, que vai criando os seus destinos, esse direito ele se torna bem amplo, né? Ele é um direito que não é escrito e ele é imutável, né? Já falamos isso hoje para vocês. E a característica do direito positivo, ele é temporal, ele existe sempre em determinada época, também tem que ser observado por toda a sociedade e aplicado pelo próprio Estado, depende de estar escrito, positivado, imposto, colocado pelo Estado, tem a sua própria formalidade, né? Tem as suas hierarquias de poder relacionado com as leis, normas e regras, algumas são superiores e maiores outras. Tem uma dimensão espacial, ou seja, uma validade durante um determinado período e época. Foi criado pelo homem, fruto racional do homem que deliberou sobre isso, né? Está escrito em códigos, leis, jurisprudência e é imutável, ok? Isso foi o que trabalhamos com vocês, já falamos sobre o direito objetivo e subjetivo, direito público e o direito privado, né? Estamos aqui. E nós vamos falar com vocês ainda hoje nas fontes do direito e o conceito das normas jurídicas, ok? Mas nós vamos ficar por aqui e nós vamos voltar e trabalhar esse slide aqui com vocês, das características da norma jurídica e fazer a relação do direito com a moral especificamente, ok? Então, por enquanto, estaremos aqui trabalhando com vocês. Primeiro compartilhamento. Interrompendo o compartilhamento e vamos encerrar. E aí a gente vai para o outro bloco. Ok? Então, muito obrigado. Até